pilares para você passar em qualquer vestibular de medicina. Vamos falar sobre isso? Vamos nessa! Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, uma especialista nos vestibulares de medicina, e esse perfil aqui existe para você que quer ser aprovado em medicina em menos de um ano. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante bacana, muito interessante mesmo, e que muitos alunos ali erram muito na preparação. Esse vídeo aqui, eu vou tentar separar ele em duas partes, tá? Medicina de uma forma geral, para qualquer faculdade que você vai prestar, e medicina FUNESP, que é o nosso foco do canal, tá? Até para você entender principalmente as diferenças, ok? Então vamos lá. Antes, já vou te pedir, se você gosta de conteúdo, se você tem acompanhado o perfil aqui, já se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, né? Liga o sininho, toda vez que eu libero um conteúdo novo, o YouTube te notifica e você fica sabendo das notícias, fica por dentro de tudo. Então não perde essa oportunidade, tá? Esse perfil existe para você, por você. Então use bem isso. Vamos lá, ó. Primeira coisa que eu preciso pensar é o seguinte, vamos pensar aqui em medicina de uma forma geral, genérica, que é o que muita gente faz, tá? Quando um candidato fala, eu quero passar em medicina, vem na cabeça o seguinte, então eu vou entrar num bom cursinho, ou eu vou começar a estudar, vou estudar o máximo que eu puder, e vou estudar tudo, e fazer o máximo de exercício, aquela coisa toda, para conseguir essa aprovação. Essa é a primeira mentalidade de quem vai fazer medicina. E, infelizmente, é uma mentalidade equivocada. Equivocada, Débora? Sim. Antes de você começar a estudar para medicina, você precisa responder perguntas. E aí eu entro, né, vai ser o assunto do vídeo, que são os pilares. Nós temos 3 pilares para você conquistar a sua vaga em medicina em qualquer faculdade. E você precisa entender quais são esses 3 pilares. E esses 3 pilares, eles têm diferenças quando a gente fala de faculdades diferentes. Então, é a primeira coisa que você precisa entender, tá? Então, antes de começar a falar sobre os pilares, é importante você entender o seguinte. Cada faculdade tem sua prioridade, cada faculdade tem seu foco específico, cada faculdade prioriza uma coisa, cada faculdade quer um tipo de candidato, tem um perfil para candidato. Então, eu preciso entender isso. Estudar para passar na USP é diferente de estudar para passar na Unicamp, na Unesp, na FAMERP. Não é só pelas notas de corte, né? Tendo que achar que a nota de corte de uma é mais alta que a outra. Não, não é só isso. As provas são diferentes. O critério de selecionar o aluno é diferente. O que a faculdade busca no candidato tem focos diferentes. E isso interfere completamente na prova. Completamente. Então, a primeira coisa que você precisa definir na sua vida, quando você decidir que quer fazer medicina, é quais são as faculdades que vão me realizar, que eu gostaria de fazer, que se eu prestar e passar, eu vou cursar medicina. Porque, infelizmente, acontece às vezes do aluno fazer... eu vou fazer 15 inscrições. E já vi casos de alunos que prestaram 10, 12 vestibulares. Gente, é uma loucura, né? 12 vestibulares aí, sei lá, qual que é a média de inscrição? R$400? Tem faculdade que é mais, tem faculdade que é um pouco menos. Mas vamos por uma média de R$400 as inscrições. Se você fez 12 vestibulares e a média de R$400, você gastou pelo menos R$4.800 só de inscrição. Loucura. E detalhe, muitas vezes o aluno ele vai, faz a inscrição, ele passa, mas ele fala, não, eu não quero, não quero fazer aqui. Ou ele vai e faz a inscrição, estudou de forma genérica, estudou tudo e infelizmente não passou em nenhuma. Muito dinheiro desperdiçado. E não significa que esse aluno não estudou, não se preparou. Só significa que esse aluno não fez essa primeira parte, que é entender como funcionam os vestibulares, entender como funcionam as provas. Nós temos faculdades diferentes, nós temos bancas elaboradoras de provas diferentes, então eu preciso saber e entender que são provas diferentes. Essa é a primeira coisa. Então, assim, não adianta você estudar para uma e prestar outra. Mas eu acredito que essa uma aqui é mais difícil. Todo mundo fala que aqui é mais difícil. Tá, mas ela é mais difícil para aqueles alunos que têm aquele perfil. Não significa que você aprendendo aquele mais difícil vai te dar habilidade para fazer uma que você julgou ali mais fácil. O fácil e o difícil é relativo de acordo com o que você sabe ou você não sabe.
Entende? Então, não caia nessa historinha de que eu vou me preparar para X faculdade, que se eu me preparar para lá, eu estou pronto para qualquer outra. Gente, isso é mais que mentira, tá? Isso já caiu aí há bastante tempo. Então, é importante você entender. Então, reflita, pense, organize as ideias, faça um levantamento das provas, das faculdades, nota do MEC. O que é importante para você? Onde a faculdade é localizada é importante? Então, veja isso, tá? A nota do MEC é importante? Então, veja isso. Entenda primeiro sobre o curso e sobre a faculdade. Definir, Débora, é o primeiro pilar. Lembra que nós falamos sobre os 3 pilares que fazem passar em qualquer faculdade de medicina? Primeiro pilar, independente de qual é a faculdade, é você conhecer a fundo. Inclusive, existem algumas faculdades que já fazem avaliação sobre isso. O quanto o candidato conhece do curso naquela faculdade. Eu acho super válido. Tá? Por quê? Porque quando a faculdade coloca esse tipo de avaliação, ela te obriga a saber um pouco mais sobre a faculdade, sobre a avaliação, sobre o curso. E aí já dá para vocês ver, eu me identifico, não me identifico, eu quero ou não quero, eu faria ou não faria. E aí você começa a já dispersar aqueles alunos que não são interessantes para aquele perfil de faculdade. Então, primeiro pilar, analise as faculdades, conheça as faculdades, entenda como funciona e decida quais são as faculdades que você realmente tem interesse. Porque quando você vai pesquisar, vai entender, aí sim, gente, existem muitas faculdades de medicina, tá? Muitas, mas muitas mesmo, tá? No Brasil, aí, sei lá, 60, 70, 80, sei lá como, mas tem muitas. Só a banca VUNESP prepara mais de 40 vestibulares. Significa que nós temos muitas faculdades, porque uma única banca prepara mais de 40 vestibulares. Tudo bem que a banca VUNESP é a banca que mais prepara vestibular de medicina. Sabia disso? Já segue a dica aí, ó, já vou te direcionar. Se a banca VUNESP é a banca que mais prepara vestibular de medicina, significa que você tem muito mais chance de aprovação se você fizer VUNESP. Ok? Por quê? Você tem um leque muito maior de provas para fazer. Então, segue a dica aí, hashtag segue a dica, beleza? Primeira coisa, eu tenho que entender eu tenho que definir a faculdade. Quando eu defino a faculdade, eu estou definindo também a banca que vai elaborar a minha prova. Consequentemente, muitas informações, tá? Porque a banca que vai elaborar a minha prova, quando eu sei qual que é a banca, eu consigo entender muita coisa. Por exemplo, se eu sei qual é a banca, aí, ó, primeiro pilar, então, é definir, tá? Não esquece, primeiro pilar. Qual que é o segundo pilar, Débora? Ele está diretamente ligado com o primeiro e ele depende do primeiro. Eu não tenho como seguir, não tenho como executar ou estudar ou definir o pilar 2 e 3 sem o 1 estar completamente ligado. Por quê? O pilar 2, que é esse do meio aqui, é eu definir o que eu vou estudar, quanto tempo eu vou estudar, quais matérias eu vou priorizar, tem pesos diferentes ou não, o que é recorrente ou não, qual o grau de complexidade dessa questão, dessa matéria que eu vou estudar, até onde eu preciso me aprofundar nesse conteúdo, quantos exercícios eu preciso fazer de cada matéria, quais são as possibilidades de cobrar essa matéria, como que ela aparece, essa matéria pode ser cobrada de forma interdisciplinar com que outra matéria. Esse segundo pilar, que é definir o conteúdo base, conteúdo específico que está aqui no meio, ele depende da faculdade. Por quê? Lembra que nós falamos lá no comecinho? Que todas as faculdades têm as suas particularidades? Seu processo de seleção, o que ela quer, o que ela não quer, o que ela aceita, o que ela não aceita, o que ela está em busca, porque a faculdade está em busca de um candidato também, tá? Então, o pilar 2 está diretamente ligado a ele. Por quê? Quando a banca, quando a empresa vai elaborar a prova, ela elabora uma prova na tentativa de selecionar aquele perfil que ela deseja. Então, a prova tenta reproduzir isso. A prova ela é feita tentando selecionar um perfil muito específico de candidato. Então, eu preciso saber o que tem ali que eu preciso executar se eu quero passar naquela prova. Então, o nome da faculdade vai me dizer qual é a banca que prepara aquela prova. Sabendo qual é a banca, segundo pilar, eu estudo de forma direcionada. Aí eu consigo fazer o quê? Conteúdo base, conteúdo específico, consigo saber quais listas. Gente, é outro nível, tá? É outro nível de estudos quando você define isso. Então, não negligencie isso, tá? Uma coisa que é bastante comum e, infelizmente,
extremamente errada, não aconselho para ninguém, é o aluno que começa a estudar de forma aleatória, ele vai estudando, eu vou estudando, fazendo o meu melhor, já tudo que eu posso aqui, depois ele decide a faculdade. Você está queimando muita energia desnecessária, muita energia. Você está gastando muito tempo em coisas que talvez nunca vão aparecer numa prova que você vai fazer, da faculdade que você escolher depois. Então, definir a faculdade é o seu primeiro passo. Definir a faculdade, ser a banca, aí é mil maravilhas. Aí sim, eu vou ter direcionamento, aí entra o papel do cronograma, aí entra o papel do grau de complexidade, várias outras coisas que nós já falamos aqui no perfil. Se você não viu, depois dá uma sapiada no canal, maratona que você vai gostar, beleza? Ok, Débora, você falou que são 3 pilares. Primeiro é definir, depois que eu definir, direciono os meus estudos, ok? E qual que é o terceiro? Gente, todos os pilares têm seu grau de importância e sem esses 3 você não consegue passar em menos de um ano. Isso é impossível. Se você não aplicar esses 3 pilares em menos de um ano em medicina, é muito difícil. Aplicando, você consegue passar em qualquer prova em menos de um ano, tá? Só que esses 3 pilares, eles estão interligados. Então, eu tenho o pilar 1, eu tenho 2 e agora o 3, que é um fator decisivo. Pilar 1 é extremamente importante. Na verdade, eu diria que o pilar 1 é a fundação. Já imaginou uma casa sem fundação? Ela cai fácil, né? Imagina que o pilar 1 é a fundação. É onde você vai colocar tudo baseado em cima disso. O pilar 2 é ali, agora que eu sei o que eu quero, eu sei o que eu vou ter que estudar. O pilar 3 é a cereja do bolo. Cereja do bolo é o diferencial. Sabe aquela coisa que assim, nossa, é o pulo do gato? É o diferencial. Vou usar vários. Como fala isso aqui, gente? Esqueci o nome. Pulo do gato, cereja do bolo. Qual é o nome que dá pra isso? Esqueci, tá? Depois se vier, alguém coloca aqui nos comentários qual é o nome que dá pra esse tipo de... Muitos alunos, eles estudam muito. Eles sabem muita coisa. Eles fazem muitas listas. Mas eles entendem muito de conteúdo e entendem muito pouco da prova. Aí é um problema. Então, imagina só. Eu sei tudo de óptica, cinemática, elétrica, sei lá, dinâmica, sei tudo. Aí eu vou para uma prova que tem questões de física, eu olho para a questão, eu sei resolver, mas eu apresento do meu jeito. Do jeito que eu quero apresentar, eu resolvi que eu acostumei, que eu fiz listas. E qual que é o problema? Muitas vezes, esse meu jeito não é aceito pela banca. E aí, uma coisa que eu sabia fazer, uma matéria que eu conheço, que eu estudei pra caramba, que eu matei muitos roteiros, eu vou lá e consigo metade da nota. Isso me prejudica muito. Por quê? Porque vão ter aquelas matérias que eu não domino tão bem quanto essas que eu falei agora. E aí eu já vou fazer mais ou menos. Que, naturalmente, eu vou atingir 50% porque eu não sabia tudo. Só que uma matéria que eu sabia tudo, eu acertei 50%, e a que eu não sabia também. Qual que é o problema? Eu tenho sempre que subir minha nota pra cima. Eu tenho sempre que subir minha nota pra cima, é sacanagem, né? Eu tenho sempre que colocar minha nota para cima. Se o que eu sei, eu estou tirando 50%, eu estou perdendo muita nota e, infelizmente, 1 ponto, 2 pontos, faz um número muito grande de alunos passarem na minha frente. Então, além de dominar conteúdo, além de dominar matéria, eu preciso jargão. Veio. Jargão, né? Cereja do bolo, pulo do gato, são jargão. Agora sim, ó, tô mais tranquilo, vou conseguir falar. Eu preciso garantir, a matéria que eu domino, eu preciso garantir 100% da minha nota. Só que eu só consigo garantir 100% da nota nessa matéria se eu souber como a banca quer que eu apresente. Então, o que é muito comum? Vou pegar nomes de faculdades conhecidas aqui para você entender. A Unesp, ela voltou a ter questões dissertativas. E a Unesp, ela tem um critério de correção do que ela aceita ou não aceita em questões dissertativas. E eu preciso apresentar essas respostas exatamente como eles querem. Se eu sei a matéria e eu não apresento igual eles querem, eu perco a nota parcial. Tô fora. Perdi 2 pontos na Unesp e praticamente eu tô fora, né? 2 pontos que todo mundo acerta e eu erro, tô fora. Quando eu vou para uma prova da FAMERP, por exemplo, que é a mesma banca, existem critérios diferentes. Tem coisa que a FAMERP aceita que a Unesp não, tem coisa que a Unesp aceita que a FAMERP não. E isso acontece na própria banca. FAMERP, Unesp, Santa Casa, Einstein, Unifesp, FAMEMA, uma série de coisas. Agora, imagina quando você vai para bancas diferentes. Eu vou fazer Unesp e FUVEST. A prova dissertativa da FUVEST tem um perfil, uma característica, um processo de seleção. A prova dissertativa da Unesp tem um critério, uma seleção e um perfil. Se eu estudar para uma e for aplicar na outra, vai dar conflito.
O porquê que é tão importante o pilar 1, lembra? É eu definir a faculdade, porque quando eu for estudar o conteúdo, eu tenho que estudar o conteúdo e como eu apresento esse conteúdo dentro dessa prova. Por quê? Eu estudar o conteúdo de forma genérica significa que eu vou apresentá-lo de forma genérica em todas as provas que eu vou fazer. E eu posso ir perdendo vários pontinhos ali e ficar fora de todas elas, simples e puramente porque eu não foquei em nenhuma. Então, cuidado com isso. Então, recapitulando aqui, quais são os 3 pilares? Primeiro, defina as faculdades, conheça o que é importante para você e defina. Depois que você definiu, que é a sua fundação, você vai saber os outros pilares, porque vem em função dessa sua definição aqui. Conteúdo que eu vou estudar, como, comando, âncora, lista, tempo, preferência, prioridade, tudo isso vem depois de saber qual é a faculdade, tá? Então, quando o aluno fala, vou fazer a faculdade X, já vem na cabeça, o que esse aluno tem que fazer? Vou fazer FAMEP. Tudo que ele tem que fazer vem na minha cabeça. Por quê? Porque para passar na FAMEP precisa disso. É muito mais fácil decidir. E a cereja do bolo, né? O pulo do gato, o jargão, né? Agora vocês vão entender o que é jargão. É eu entender não só dessa base de entender conteúdo, saber fazer, saber executar, mas como eu vou apresentar. Não adianta eu ser fera em determinadas coisas e não conseguir apresentar do jeito que a banca quer. Se eu não apresentar como a banca quer, eu tô fora. Eu não sei se vocês já passaram por isso, né? Mas só pra vocês terem uma noção do que eu tô falando, já aconteceu que você vê uma resolução, né? Você pegou ali uma questão, viu uma resolução, ou pegou uma explicação, você não entendeu nada que estava na explicação, mas está resolvida, bateu o gabarito, por que eu não estou entendendo nada? Aquilo é diferente do que você compreende. Agora, imagina só se eu pego eu tenho um gabarito padrão e eu tenho o seu. Eu bato e as coisas não se falam. Está errado. Isso é chamado de critério de correção. Se você não executa exatamente como precisa ser executado, se você não apresenta do jeito que tem que ser apresentado, é considerado como errado. Principalmente se você não respeita e não obedece às âncoras e os comandos. Débora, o que são âncoras e comandos? Âncora é onde ali o enunciado ancorou para você dar início à sua resposta. Comando é você obedecer exatamente o que ele perguntou, responder. Vários alunos, principalmente em biologia, gente, fica a dica aí, ó. Principalmente em biologia, vários alunos, mas muitos alunos pedem ponto, por quê? Eles respondem as coisas certas nos lugares errados. Eles colocam a resposta certa no lugar errado, perde a questão inteira. Então, não basta dominar conteúdo. Você tem que dominar conteúdo e tem que saber apresentar no lugar certo, do jeito certo. E aí, aqui a ideia do vídeo é falar que você seguindo esses 3 passos, você consegue aprovação em menos de um ano em qualquer faculdade. Só que eu disse também que eu ia dividir isso no geral e na VUNESP. E eu sempre vou puxar a sardinha para a VUNESP, porque eu amo a VUNESP, e porque eu realmente acredito que se você prestar o vestibular da Banca VUNESP, você tem muito mais chance de aprovação. Por vários motivos. A VUNESP prepara mais de 40 provas, então você tem um leque de vagas muito grande. A VUNESP, ela prepara provas de níveis diferentes, níveis 1, 2 e 3, então você consegue se adaptar e escolher uma prova que tem mais sentido para você e que você tem mais afinidade. A VUNESP prepara provas que têm questões dissertativas, outras que não têm, então eu consigo decidir. Como eu tenho um leque muito grande de provas na Banca VUNESP, eu naturalmente tenho muito mais chance de aprovação, porque eu consigo entrar naquela prova, consigo escolher o vestibular que tem mais a ver comigo. Tudo bem? Ficou claro? Então, anota aqui, depois deixa nos comentários, né, de forma simples, se ficou claro para você os 3 pilares. Você precisa dos 3 pilares, ok? E uma coisa que eu acho bacana, que eu gostaria de saber, até para você interagir comigo aqui, para eu saber que você está aí, coloca aqui embaixo quais são as provas que você vai prestar, tá? Dependendo das provas que você for prestar, se for VUNESP, a prova que você vai prestar vai virar tema de vídeos aqui de conteúdo específico para você, para te ajudar na sua aprovação. Beleza? Já curte, deixa seu comentário aqui e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.